Olá, eu sou professora estagiária, me chamo Irene Martins, aluna do curso de Filosofia EAD SEAD UF, Polo Teresina. Eu vou apresentar um videoaula falando de filosofia moral. O tema: abordagem dos valores morais e éticos e o uso da virtude em Aristóteles, no cenário Covid-19 e no processo educacional. E comentar duas questões do Enem dos anos 2013 e 2017. Bom, conceito de moral e ética e de virtude em Aristóteles. Moral se relaciona aos valores de bem e mal. É o conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social, como, por exemplo, o de cumprir os protocolos da pandemia da Covid-19 por uma causa universal, bem como o de fazer as seguintes perguntas. Moralmente, podemos fazer perguntas entre outras, como: por que o surgimento da pandemia da Covid-19? O que posso fazer por mim e pelo bem da humanidade? Ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral, como, por exemplo, a obediência à orientação da ciência, no caso da Covid-19, embora dependa da concepção de cada ser humano. Virtude, em Aristóteles, ele adverte, é a mediania entre o excesso e a falta dos chamados vícios. Exemplo de virtudes e vícios: coragem, temeridade. Coragem está entre temeridade e covardia. Justiça, entre ganho e perda. Seriedade, complacência, soberba, etc. O que eu pretendo obter de resultado com essa videoaula? Despertar nos alunos de filosofia do ensino médio uma visão moral, ética e virtuosa para uma conduta mais humana, através do conhecimento filosófico. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles pergunta: como o homem deve viver? Do que precisa para uma boa vida? Qual é o seu bem supremo? A resposta é a felicidade, eudaimonia em grego, considerada para ele como o primeiro princípio da aplicação filosófica. Temos virtude porque agimos corretamente. Nada deve ser em falta ou em excesso. Tudo no meio termo. A amizade é um auxílio à felicidade, que só encontramos pura em nós e do conhecimento da nossa alma. Aristóteles fala do homem ideal, que não se preocupa em demasiado, mas dá a vida nas grandes crises, como no caso do momento atual, da pandemia e do processo educacional vigente. Da solução de problemas, sendo virtuosos, corajosos, prudentes, bem como procurar conhecer a ética global, preâmbulo da Carta da Terra, e a ética aplicada defendida por diversos intelectuais em defesa de um bem comum. Reconhecemos que o momento é crítico, mas podemos escolher nosso futuro, somando forças com o restante da humanidade. Façamos nossa parte. Comparação entre moral e ética. Moral vem do latim mos, costumes, referente a normas, tendo como base os valores próprios
de uma comunidade ou cultura. Na moral, devemos indagar, fazer algumas perguntas, como: que tipo de ser humano devo ser nas relações comigo mesmo, meus semelhantes e a natureza? Quais valores devo escolher para conduzir minha vida? Ética, do grego éticos, modo de ser, investiga os diversos sistemas morais criados pelos homens para compreender a fundamentação das normas e proibições próprias a cada um, explicando os pressupostos que sustentam a sua existência. Portanto, ela é a disciplina teórica sobre a prática humana, unindo o saber ao fazer, no conhecimento do ser para o deve ser. Pressupostos filosóficos. Devemos, umas citações aqui de alguns autores. Devemos a Aristóteles, que é de Marilena Chauí. Devemos a Aristóteles a definição do campo das ações éticas. Estas não só são definidas pela virtude, pelo bem e pela obrigação, mas também pertence àquela esfera da realidade na qual cabe a deliberação e a decisão ou escolha. Marilena Chauí, 2003, página 302. Para se realizar esta vida, dizia ele, eram fundamentais as virtudes não inatas, mas que se adquiriam ou conquistavam pelo exercício, ou seja, o hábito. Da mesma forma que o intelecto pela aprendizagem, no caso do processo educacional. Segundo a Ética Nicomaqueia, livro 6, o caráter de um homem se assemelhará a um corpo robusto, mas privado de visão, que pode cair desastrosamente devido à sua cegueira. Revista Mente, Cérebro e Filosofia, 2007. E ainda, de acordo com o livro Filosofando, 2019, página 230, a formação de hábitos virtuosos é uma tendência muito comum ainda hoje, cujos princípios são encontrados na tradição grega por influência de Aristóteles. Segundo o livro Fundamentos da Filosofia, de Gilberto Coutrinho, página 261, 3, Ética Global, estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Preâmbulo da Carta da Terra. Cabendo a nós refletir sobre tais preceitos, haja vista a humanidade ter passado por tantos outros momentos difíceis. Da origem do mal nas concepções instintivista e socioambientalista. E ainda de acordo com o livro Fundamentos da Filosofia, página 248, para os instintivistas, o ser humano reproduz os impulsos orgânicos da sua espécie, repete o passado filogenético. Representantes: Konrad Lorenz, criador da etologia, que estuda o comportamento individual e social dos animais em seu habitat natural, e Sigmund Freud, criador da psicanálise, embora suas concepções divergissem. Já para os socioambientalistas, o ser humano reproduz a influência do seu meio ambiente. O homem repete o padrão cultural da sociedade em que vive. E há também outra posição que sustenta que o ser humano não é um títere
títere, ou seja, um testa de ferro. Ele reage passivamente ao meio ambiente, socioambientalismo, e não é um ser aprisionado pelos instintos filogenéticos, instintivos. O ser humano é multideterminado e, portanto, ele age e reage, cria e copia sentido para a vida. Aí uma citação de Aristóteles. Aristóteles, no livro 1, parágrafo 1º de sua obra Ética Nicômaco, diz: toda arte, toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Mas entre os fins observa-se uma certa diversidade. Algumas são atividades, outros são produtos distintos das atividades, das quais resultam. E onde há fins distintos das ações, tais fins são, por natureza, mais excelentes do que as últimas. Aristóteles, 2006, página 17. Também na sua obra. O pensamento de Aristóteles revela o valor da ação do homem para um fim, que deve ser o bem, ou seja, o sumo bem, o que mostra o conceito de sua ética para o bem viver do homem vinculado à sociedade. Conclusão. Alunos, tenham prudência, coragem, estudem. O processo vivido, Covid-19, a pandemia Covid-19, o processo educacional aula remoto, mas se a gente se empenhar, com certeza haverá saúde para todos e também êxito nos estudos. Êxito nos seus estudos. Estratégias. Se forem estratégicos, com certeza vão ter saúde e também sucesso educacional. Consequências de tudo isso, das estratégias, da prudência, da coragem, de estudo. Boa sorte para todos, E, com certeza, vitória para todos nós. Seremos vitoriosos. Agora eu vou comentar 2 questões do Enem. Enem 2013. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre e a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade, que é tida como o primeiro princípio. Isso é na obra A Política de Aristóteles. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como finalidade das ações e condutas humanas. Então, essa é a resposta correta, letra C. As demais, Letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza são bons, mas não é a felicidade em si. Plenitude espiritual e ascese pessoal também faz parte, mas não é a felicidade citada por ele. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeita também por si só não é felicidade. Expressão do sucesso individual
e reconhecimento público. Também não é, porque ele fala da felicidade como um bem comum, um bem de todos, para todos. Questão 2. Se, pois, esse aqui é sobre ética Nicomo, Aristóteles, a obra dele. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Com certeza. Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela quem determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas de maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que a política, letra C, a resposta é a C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. E as outras questões, comentando as outras questões que não estão corretas, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. E não, ele cita aqui o bem comum. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Aqui em Aristóteles já é exaltada mesmo é a razão, já fala da razão e não mais dos mitos. Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Ajuda, orienta, mas essa consciência é realmente um hábito que cada um deve fazer, né? Você aprende pelo hábito, ser virtuoso. Letra E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Não, ele fala da democracia, mas não só da democracia, mas de outros regimes. E que ele diz que o ideal é cada regime ser usado em cada contexto, em cada cultura, em cada povo, né? Ele não cita um específico. Gabarito das questões. Tanto a questão 1 e a questão 2, a resposta é C. Resposta C de correto. Referência, fonte, INEP. Referências usadas para esta videoaula. O livro Filosofando, Introdução à Filosofia. Fundamentos de Filosofia, de Gilberto Coutrin. Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Diretrizes curriculares da Rede Pública Estadual de Ensino do Piauí, sendo as referências básicas. E referência complementar como A Filosofia de Aristóteles, um artigo citado na revista Mente, Cérebro e Filosofia,
de 2007, e a Ética Nicômaco, 2006. Obrigada a todos.